Olá, bom dia, queridos, bom dia, meus amados, bom dia, família. Graças ao Senhor pela sua vida, graças ao Senhor pelo seu carinho de estar comigo nesse vídeo, nessa manhã, ou tarde ou noite, não sei que hora que você nos vê aí, mas gratidão a vocês aqui em todo o Brasil, a vocês aí na África, na América, na Europa. Obrigado, queridos, por gastar um tempinho aí todos os dias. As nossas reflexões são rápidas, apenas de 10 a 12 minutos, que é exatamente para você não perder. Por isso eu peço que você ouça ela ou veja o vídeo do começo ao fim. Assim a relevância ali para o YouTube ela aumenta ainda mais, tá certo? Quando você clica aí, vê um minuto e tal e já para, daí já fica menos ali, não cresce muito, né? Mas assim, quando você atenta com diligência e segue, como muitos irmãos fazem, isso é muito bom, tá bom? Muito bem, amados, nós estamos seguindo aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 6, 1 ao 23, estamos falando daquela jornada motivada por uma alegria imensa de Davi, mais 30.000 dos melhores guerreiros do reino de Davi. E agora, amados irmãos, eles estão caminhando. A Bíblia diz aqui, eu estava vendo aqui, ela fala que Aiô, irmãos, e Uzá, eles dirigiam a carroça, né? Diz assim, ó, então Aiô e Uzá andava na frente dela, né? Com a arca do Senhor, eles conduziam o carroção com a arca do Senhor, então eles levavam o carroção. Então, por que Deus me deu uma luz aqui, irmãos? Aiô e Uzá, parece que estão levando o carroção porque eles conhecem a estrada, eles conhecem a arca, eles conviveram com a arca no mínimo 20 anos, então eu entendo que eles estavam familiarizados com a arca, familiarizados com o local, com a estrada, então eles sabiam a cada buraco que tinha. Naquela época era só estrada de chão, de terra, então eles estavam familiarizados. Irmãos, eu quero pontuar aqui com você o seguinte: na nossa vida, nós também somos familiarizados com tantas coisas. Por exemplo, nós acostumamos levantar, acordar, dormir, caminhar, conhecemos a nossa casa até de olho fechado, a rua que a gente passa todo dia, a gente sabe os buracos que tem, a gente conhece tudo. A questão da familiarização é uma questão muito séria no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito ao ministério, no que diz respeito ao serviço do Senhor. Eu não posso, queridos, familiarizar com as coisas do Senhor. Não posso familiarizar com as coisas espirituais. Vou explicar por quê. Porque quando nós familiarizamos, nós rotinamos aquilo se torna uma rotina na nossa vida. Então, passar naquela estrada para Uzá e Aiô era uma rotina. Quem sabe conduzir bois, conduzir carroça, conduzir ali alguma coisa, algum carro de boi, era rotina para Aiô e Uzá. Essa questão da rotina é muito séria na nossa vida. A vida cristã não pode virar rotina. Ir na reunião da igreja não pode virar rotina. Eu não posso acostumar, familiarizar com o culto de domingo, com o culto de terça, de quinta. Eu não posso, irmão, virar aquilo um sistema. Eu preciso viver aquilo motivado pelo princípio que é servir o Senhor, que é ser governado pelo Senhor. Eu vou reunir porque Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero estar com os meus irmãos naquela reunião. Então, Uzá e Aiô, para eles era normal conduzir uma carroça. E nós não podemos viver a normalidade do Evangelho, nós não podemos viver a normalidade da vida cristã, nós temos que ser sempre anormais. Você entende essa linguagem? O anormal, ele está todo momento uma coisa nova. Jesus Cristo é novidade de vida a todo momento. Jesus Cristo não é uma comida, irmãos, que cansa, não é uma comida que acostuma. Jesus Cristo é comida nova todos os dias. Você pode ler uma palavra 10 vezes por dia. Nas 10 vezes você pode ter 2, 3 revelações diferentes.
Então, irmãos, vamos a pensar e voltar ao nosso pensamento em Uzá e Aiô. Eles estão então conduzindo a carroça, enquanto todo mundo louva, adora, todo mundo dança. Parece um cortejo extremamente maravilhoso, diferenciado, né? Mas, de repente, a Bíblia é muito clara e diz assim, verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Puxa, aqui é muito sério esse texto, né? Como eu disse, Uzá conhecia a estrada. Ele sabia que a estrada, ele sabia conduzir certo a carroça. É como você conduzir um carro e você sabe que tem um buraco, você vai desviar do buraco, não é assim? Só que tem um detalhe, irmãos. A familiarização de Uzá era tão grande que ele nem fez isso. Ele não se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque ele confiou no seu braço. O grande problema humano é confiar em si próprio. É achar que somos. É achar que podemos. É achar que temos. A maior dificuldade de comunicar o Evangelho do Reino, amados irmãos, não é para quem sabe, mas é para quem acha que sabe. O achismo dentro de nós é um problema sério. O achismo, ele é movimentado e movido pela nossa motivação. O achismo foge do princípio. O achismo, irmãos, nos leva a fazer para ele. O achismo diz, não, você está fazendo coisa boa. O achismo de Uzá disse para ele, você pode segurar a arca. Estica o braço. Faz o que você tem que fazer. Irmãos, tinha um princípio. Uzá não era sacerdote, não era sumo sacerdote. Não era da linhagem sacerdotal, que tinha autoridade para carregar a arca. Então já estava fora do princípio, e não era daquele jeito que carregava a arca. A arca tinha que ser carregada, irmãos, pela linhagem sacerdotal, nos ombros dos sacerdotes. A arca não é para ser carregada em carroça nova, puxada por boi. Mas Uzá confiava tanto em si, amados irmãos, e baseou-se no seu achismo, esticando o braço, diz aqui a Bíblia, para segurar a arca. E esse local também tem tudo a ver, irmãos. Era a eira de Nacon. A eira de Nacon, irmãos, aquele lugar, sabe, que Deus prepara para nos parar. A eira de Nacon é onde Deus nos diz, espera. A eira de Nacon é onde acontecem coisas que muitas vezes nos tira, amados irmãos, do sério. Muitas vezes muda totalmente o contexto da nossa vida nos acontecimentos na eira de Nacon. Então vamos voltar ao nosso pensamento a uma multidão de 30 mil adorando. A uma multidão de 30 mil caminhando por uma estrada. Você imagina o barulho, os gritos de glória por estar carregando a arca. De repente, os gritos de glória, irmãos, param. Um silêncio assume a multidão. Aquela época não tinha microfone. Você imagina alguém gritar lá na carroça, ei, alguém morreu aqui. Até chegar no último, 30 mil, irmãos. Estamos falando em 30 mil, não é 10 pessoas, é 30 mil. Então, de repente, aquele grito de alegria, motivado por uma alegria imensa, torna um choro, uma desolação. Mas será que Deus estava nesse negócio? Claro que sim. Deus não está, irmão, só na alegria. Deus está na tristeza. Deus não está só na glória. Tudo aquilo que é glória, Deus está no momento de luta também. E aí agora, irmãos, a Bíblia diz que a ira, verso 7, do Senhor acendeu contra Uzá, pelo seu ato de irreverência. Mas, vamos lá, vamos analisar um pouquinho. Que irreverência ele cometeu, sendo que ele foi segurar a arca da aliança? Sabe qual que é a irreverência? Irmãos, é a questão do princípio. No princípio, não diz que era para usar segurar a arca. O princípio diz que quem tinha que carregar a arca era o sacerdote, da linhagem sacerdotal. Só que estava tudo errado. Então,
Irmãos, Deus não tem comprometimento com aquilo que está tudo errado. Então, de repente, usar, ele estica o braço, né? E Deus fica irado. Deus então para o cortejo. Para. Fala, agora vai haver uma mudança. Oh, glória a Deus. Por isso, irmãos, que tudo na nossa vida, em primeiro lugar, nós entregamos para Deus. Aprenda uma coisa. Tudo na sua vida, de A a Z, em primeiro lugar, entrega para Deus. Seja o que for. Deus está na tua mão, eu coloco dentro do Senhor porque eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condições de resolver. Eu não tenho condições, Deus. Só o Senhor pode fazer. Então Deus, Ele vem e ministra sobre a sua vida de forma tremenda. Abra o seu coração para ter o entendimento e a revelação de consultar no conteúdo da sua motivação, consultar o princípio. Eu estou alegre, por que eu estou alegre? A minha alegria tem sentido? Você já entregou para Deus o princípio de onde surgiu a sua alegria? Você colocou na mão de Deus aquilo? Se você colocou, beleza, continua alegre. Agora, se você não colocou, é preciso colocar. Então, amados irmãos, acontece uma coisa horrível, que Uzá morre. Já pensou, irmãos? A morte de Uzá, filho de Abinadab, irmão de Aiô, numa condução da presença de Deus, numa condução de alegria, numa condução de glória. O rei estava ali, os súditos do rei estavam ali, 30.000 pessoas, e de repente acontece o pior. Mas o pior, irmãos, não é algo do diabo, é Deus que permitiu, para tratar, para falar. Sabe por que Deus tem permitido essa tanto de luta nas nossas vidas? É para falar conosco. Guarde isso. Deus está falando com você no meio do vento e da tempestade. E aí Deus tem um caminho. Pai, obrigado por cada irmão, por cada vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã.